bem, pessoal? Estamos voltando aqui com o mesmo tema. Vocês perceberam pela nossa roupa, look, comida que é o mesmo dia, mas é porque ia ficar enorme o episódio, então a gente precisou cortar. E agora, Marcel, eu quero entrar no assunto que vai despertar aquele seu lado que o pessoal que te conheceu na época do Google falava, de engenheiro frustrado. Eu quero falar um pouco sobre law enforcement e principalmente o que o decreto trouxe sobre dados e engenharia sobre esses dados, né? Então, pelo que eu anotei aqui, o artigo 15A ele obriga os provedores a guardar a porta lógica de origem associada ao IP. Então, para quem não é técnico, o que é isso? O que isso importa? Por que isso importa estar escrito desta forma? Como era antes? Enfim, eu vou deixar aí a aula para você. Bom, obrigado aí pela continuidade do convite, né, nesse outro episódio seguido. A ideia aqui é que a investigação dos atos ilícitos sempre partia dessa ideia de que eu pegaria um endereço IP, perguntaria para a operadora de telefonia, esse endereço IP do dia tal, horário tal, ou esses vários endereços IP, pertencem a quem? Estavam atribuídos a quem nesse dia, nessa hora? Num cenário normal, você poderia dizer, esse endereço IP estava na conexão específica X, que, por exemplo, se é um usuário residencial, está no nome da pessoa tal. Nunca foi algo super preciso, porque você tem N variáveis aqui. Primeiro, o praticante, aí, o autor do ilícito, poderia estar numa empresa. E aí a conexão está no nome da empresa, e aí como você vai saber dentro da empresa quem era? Será que eu consigo individualizar por outros elementos e tal? Então sempre houve uma discussão do tipo, que outras informações poderiam ser fornecidas para ajudar nessa identificação e localização do verdadeiro responsável pela ilegalidade, seja ela qual for. Então, o modelo de investigação de ato ilícito ele é o mesmo independentemente da natureza do ato ilícito. Isso é importante de saber. Só que o que aconteceu? No contexto mundial, não só brasileiro, a gente começou a ter limitações na atribuição dos endereços IP. Então, o endereço IP, na configuração do IPv4, ele é constituído por 4 blocos numéricos, alguns reservados por motivos aí de gerenciamento de rede, mas que na prática significa o seguinte: você usa um dispositivo conectado à internet, pode ser um laptop, um celular, o que quer que seja, um desktop, enfim, qualquer coisa, e aí esse terminal ele recebe um endereço IP do seu provedor de conexão. Só que, como existe um número finito de provedores de conexão, o que acaba acontecendo? A gente tem uma situação em que um mesmo número IP, endereço IP, ele acaba sendo distribuído para usuários completamente diferentes. Então vamos deixar uma coisa clara. Não é muito diferente do que acontece numa rede doméstica ou corporativa. Então, por exemplo, a gente está aqui agora nesse ambiente com uma rede Wi-Fi. A internet global, né, os sites que a gente visitar daqui vão enxergar o mesmo endereço IP. Eles não vão ter como dizer, esse endereço IP é o da Fernanda, é o do Marcel, é de quem quer que seja. Simplesmente está vindo uma conexão com o mesmo endereço IP e ele exibe o site que for para o seu dispositivo. Como que ele sabe qual coisa mostrar para você, qual coisa mostrar para mim, como que não confunde, né? Pelo fato de que os dispositivos têm esse gerenciamento e eles têm as famosas portas de origem. E é isso que o artigo 15A exigiu. Isso, na verdade, não é uma novidade nem técnica nem jurídica. O pedido pela porta lógica de origem já era algo que alguns advogados faziam na justiça explicando exatamente isso. Olha, eu entrei na justiça e a operadora de telefonia me falou: o IP do ilícito aqui que foi identificado, ele está atribuído a 200 assinantes diferentes. Eu não tenho como individualizar quem é, a não ser que você me diga qual foi a porta de origem utilizada por esse assinante no momento da conexão nesse serviço. E qual que sempre foi o desafio? Da perspectiva técnica, puramente técnica, a conexão sempre recebe essa porta de origem, porque senão ela não teria como entregar o conteúdo, a informação que está sendo buscada. É mais ou menos o seguinte: imagina que você está num determinado lugar e você vai parar o seu carro num estacionamento. Só que imagina que todos os carros são da mesma marca, do mesmo modelo e da mesma cor. O que vai individualizar esses carros, por exemplo? A placa. Vamos imaginar que os carros tivessem sem placa. Aí você vai falar o seguinte: então em qual vaga o carro parou?
Então vamos imaginar que as vagas são numeradas, você fala, o cara que foi mal educado, o cara que cometeu ilegalidade aqui, ele parou na vaga 33. Beleza, então o cara parou na vaga 33, aí eu consigo dizer, no cara que parou na vaga 33, então eu identifiquei aqui, sei que o proprietário era fulano. Só que isso depende do quê? Do estacionamento ter uma vaga 33, né? Na perspectiva técnica, essa porta de origem, que ela vem junto com a conexão, ela existe para justamente você viabilizar que o serviço seja utilizado por milhares, milhões de usuários ao mesmo tempo. Então está todo mundo se conectando naquele determinado serviço e o provedor tem como registrar então esse número identificador. E isso faz com que então seja possível a gente diferenciar que apesar do endereço IP, a conexão ser a mesma, o carro ser o mesmo, vamos dizer assim, mesmo modelo, mesma cor, mesma marca, na verdade quem parou na vaguinha aqui é o carro do Marcel e não o carro da Fernanda, então o Marcel é o verdadeiro infrator. E o que acontece? Não existia nenhum incentivo para as plataformas no geral guardar esse número, ele não é útil para nada, ele simplesmente é uma atribuição técnica que diz, nesse determinado momento a porta lógica tal, de origem, estava com tal usuário. E aqui vale lembrar uma dificuldade técnica, né, já que você brincou do engenheiro frustrado, né? Essa porta de origem, ela é extremamente efêmera. Ela é usada nesse determinado momento por um usuário. No momento em que esse usuário se desconecta, por exemplo, do serviço, a porta que ele acabou de usar vai ser atribuída para outra pessoa. É a mesma lógica. Sair da vaga, outro carro igual vai entrar na vaga, né? Então, o que acaba acontecendo? Para eu ter certeza de que quem poderia ser, além dessa porta lógica, eu preciso ter precisão do data e horário da conexão. Porque senão o que pode acabar acontecendo? Você me disser o seguinte, eu sou, por exemplo, uma empresa de telefonia. Marcel, me diga aí nos seus registros qual usuário com IP tal, porta de origem tal, estava conectado no teu serviço. Eu vou perguntar em qual horário exato. Porque se você não me der o horário exato, eu vou te dizer, olha, do meio-dia ao meio-dia e 1 estava com a Fernanda. Do meio-dia e 1 ao meio-dia e 1 e 30 segundos estava com o Marcel. Do meio-dia e 31 ao meio-dia e 45 estava com fulano. Se você não tiver a precisão exata desse horário, você pode apontar o dedo para o suposto usuário errado. Então o que aconteceu? A evolução dessa ideia de forçar as empresas a poder contribuir nessa investigação dos ilícitos, vem aqui essa ideia de falar o seguinte: eu tenho que ter a porta lógica de origem associada sempre que necessário para identificação inequívoca do terminal de origem ou do próximo enlace de rede. Aí você me pergunta, como eu evito isso? Se eu sou uma plataforma, eu não quero fazer isso. Como que eu evitaria isso? Oferecendo seus serviços no modelo IPv6. Que aí o IPv6 é um outro protocolo, faz a mesma coisa, transmite pacotes de dados pelo protocolo TCP/IP, mas o IPv6 ele tem um código alfanumérico gigantesco a ponto de cada pessoa no mundo poder ter mais de 1 bilhão de endereços só para ela se ela quisesse. E por mais que as pessoas comprem eletrônicos e dispositivos, ninguém vai precisar de 1 bilhão de endereços IP. Só que aí você entra com vários desafios. Primeiro, você tem várias situações em que as plataformas falam, eu não posso oferecer só IPv6, porque parte da conectividade do país ainda é em IPv4. O Brasil, por exemplo, nas estatísticas que eu vi recentemente, estava até avançado em termos de adoção do IPv6. Já era, se não me falha a memória, era mais ou menos na casa de 50%, pouquinho mais de 50%, já oferecia serviço em IPv6. Mas você tem todo um legado de IPv4. Mesmo os países com mais avançados em IPv6 ainda tem pelo menos 1/4 da conexão em IPv4. Ou seja, não dá para você afastar essa necessidade de guarda da porta lógica de origem e tal. Só que aí entra numa dificuldade interessante, tanto jurídica quanto técnica. A primeira dificuldade técnica é virar para um monte de plataforma que nunca precisou guardar essa informação e dizer, olha, queridos, a partir de agora vocês vão precisar passar a guardar. Poxa, mas a gente nunca guardou, só o Brasil está exigindo isso. E olha que interessante, né? Não é muito verdade que só o Brasil exige, existem outros países que têm essa exigência, mas existe uma recomendação técnica, uma RFC, a Request for Comments, eu não vou lembrar o número agora, posso até consultar depois, que fala que desde 2011 fala, olha, é recomendável que os provedores de serviços online guardem essa porta de lógica de origem para viabilizar essa identificação por conta do CGNAT, do IPv4, etc, etc, blá, blá, blá.
Então, resumidamente, assim, porque a explicação acabou sendo um pouco densa na perspectiva técnica. A lógica é mais ou menos a seguinte: a obrigação de guardar esse número adicional, que já é fornecido pelas plataformas no momento de uma conexão, deriva do fato de que o identificador do IP não é mais único. Ele pode ser atribuído a, às vezes, centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo, e a única maneira de você solucionar isso, pelo menos na visão do legislador e da jurisprudência brasileira agora colocada no decreto, foi essa. Ah, Marcel, mas teria outra forma? Se 100% da conectividade estivesse no IPv6, você não precisaria disso. Só que isso não vai acontecer tão cedo. O IPv6 existe já há bastante tempo, mais de 10 anos, mais do que isso até, esqueci agora quanto tempo faz, e é uma adoção lenta, gradual, etc, etc. E o IPv6 tem peculiaridades e preocupações próprias, né? Porque quando você pensa numa perspectiva de privacidade, o meu IP muda a cada conexão, então eu não sou tão rastreável assim. Se o IPv6 é único, ele não precisa mudar, daí você fala, então tal IP sempre é do Marcel, então eu não preciso nem saber quem é a pessoa, né? Sempre o mesmo endereço de conectividade. Mas enfim, aí eu estou entrando num mérito diferente. Não deixa de ser engraçado, porém, só um comentário final, que essa ideia de identificabilidade, de saber quem é, etc, etc, remonta aqui no contexto brasileiro quase aquela lógica que é pouco debatida, né? Sobre anonimato e liberdade de expressão e coisas desse tipo, que é aquela coisa do tipo, por que todo mundo tem que ser identificado na internet? Bom, a lei nunca disse, você só pode usar serviços estando identificado com nome, RG, CPF, endereço. Mas na prática é mais ou menos isso que essas normas desejam, que exista uma identificabilidade máxima possível. Vai resolver todos os problemas? Não, mas obviamente deixa mais fácil essa investigação. Não, isso foi totalmente uma aula de técnica, que em particular eu gosto. Mas assim, queria então entender uma coisa. Você acha que nos dias de hoje, então, antes desse decreto não existia por decreto, por lei, chame como quiser, essa obrigação da porta lógica. Porém, já não é uma surpresa, como você acabou de explicar. Era possível identificar um usuário só pelo IP? Então, como que estavam sendo feitos hoje em dia? O que vai mudar na prática para as investigações criminais? Eu entendo que vai facilitar, certo? Sim, vai. O que muda na prática é que a necessidade da porta lógica derivou do crescimento da internet comercial no Brasil. Porque, sim, sempre foi possível identificar, com algumas ressalvas, né, os usuários apenas pelo IP. O que acabou acontecendo foi isso. Então, imagina que você é uma grande operadora de telefonia e aí você tem um cenário em que você fornece conectividade para uma cidade enorme como a nossa aqui em São Paulo. O que acabava acontecendo? Você tinha uma situação específica em que você acabava falando, puxa, não tenho mais endereços IP para atribuir para ninguém. E aí o que você acabava tendo que fazer? Você falava, então o mesmo endereço IP vai ser compartilhado entre 1000 usuários diferentes. Isso funciona super bem numa perspectiva de gerenciamento de rede, coisa desse tipo. Mas e na hora de individualizar esse usuário? Como que eu sei quem é a pessoa por trás dessa conexão? E aí a gente se deparava com esse cenário de tipo, olha, não tenho como individualizar. Aí, os advogados que começaram a provocar, então deveria guardar a porta lógica de origem ajudaria, etc, etc. E é uma informação que, para deixar super claro, as empresas recebem como parte normal da conectividade. Não é uma coisa que elas não têm acesso. É simplesmente uma coisa que o servidor recebe, mas nunca precisou armazenar, nunca precisou guardar. E agora, com essa normativa, passaria a precisar guardar. E claro, vai ter sempre uma discussão. Eu tenho que então alterar meu sistema de engenharia para viabilizar isso, etc, etc. E aí acaba sendo uma discussão interessante. Bom, se você não quiser fazer isso, você está violando a legislação. Então, você quer não fazer isso? E aí vai ter as discussões que eu já consigo antever. Mas só o Brasil me pediu isso de uma maneira mais específica. Bom, mas é uma coisa que ia acabar sendo inevitável por conta disso, etc, etc. E aí, só para deixar super claro de onde veio isso, foi o STJ que acabou sedimentando na jurisprudência deles a ideia de que sim, é obrigatório para os provedores de aplicação armazenar a porta lógica. Eles armazenavam? Não, eles continuavam lutando, dizendo que não faria sentido, etc, etc. Mas com o decreto fica muito difícil de dizer que agora não vou continuar não fazendo, né? Vamos ver. Excelente. E o artigo 16H, ele vai até além da remoção. Ele deixa claro que a plataforma tem que
proativamente mandar o conteúdo criminoso e os dados de autoria para o poder público. E aí, entrando nessa discussão do tipo, quando a gente tem certeza que um ato é criminoso, bem, até antes do decreto a gente sabe que as plataformas já removiam. E agora vai ter esse debate de se de fato é criminoso, se de fato não é, se está entre algum liame. Você não acha que isso cria um dever de vigilância ativa que antes não existia para as plataformas? Aqui vai depender um pouco a resposta de como esse 16H vai ser lido, porque ele tem uma redação que sugeriria que não seria quaisquer condutas criminosas, seriam condutas criminosas mencionadas no 16B, que a gente falou no episódio passado, que seria terrorismo, induzimento, instigação ao suicídio, incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, esse tipo de coisa, crimes praticados contra a mulher, tem até o outro decreto, né, específico sobre a proteção da mulher online, crimes sexuais, etc, etc. Por quê? Porque a redação usa a seguinte, o artigo usa a seguinte redação, né? Os provedores de aplicações de internet, ao identificar ou concluírem pela existência de conteúdo relativo às condutas criminosas, com crase, né, deverão encaminhar o conteúdo e as informações necessárias à identificação da autoria. Então, teoricamente, daria para ler esse artigo para dizer o seguinte: não é que o provedor precisa ficar monitorando por toda e qualquer conduta criminosa, até porque haja crime no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil é um dos poucos países que ainda criminaliza, né, injúria, calúnia, difamação, né? Isso tem diminuído ao longo dos anos em alguns países, considerando só um ilícito civil e tal, mas o Brasil está lá firme e forte com isso. Então, assim, e claro, tem ressalvas específicas para esses crimes e tal. Então, assim, se isso for lido como, olha, quando o provedor é comunicado ou identificar os crimes aqui que são mais gritantes, ele teria que comunicar, isso é uma coisa. Agora, se você falar, não, quaisquer condutas criminosas, que seria uma outra leitura possível, mas torço para imaginar que não seria esse o caso, né? Você teria que comunicar, acaba não gerando um dever obrigatório de monitoramento na teoria. Só que na prática surge a seguinte pergunta, e por isso que a sua pergunta faz tanto sentido, né? Mas se eu posso ser responsabilizado por ter falhado nesse dever de comunicar um ato criminoso, não vou entrar na mesma lógica de dizer você deveria ter monitorado e você não monitorou. Tecnicamente, a jurisprudência do STJ e do Supremo sempre foi contra a ideia de impor às plataformas um dever de monitoramento ativo, justamente para evitar justamente esse tipo de censura privada, esse tipo de coisa, etc, etc. Porém, é um pouco difícil de saber como isso vai ficar. E aí, né, uma coisa que o nosso público poderia perguntar, né? Poxa, e o que eu analiso? O que eu faço? Se eu tenho que dar uma orientação nesse sentido, se eu trabalho numa plataforma, etc, etc. Acho que vale entender o que já existe dentro de casa em termos desse reporte, vamos dizer assim, proativo, relatórios de transparência, coisas desse tipo, porque isso ajuda muito a entender até onde vai a dimensão desse dever específico. Até porque quando o artigo vem e fala deve encaminhar o conteúdo e as informações necessárias à identificação da autoria, ainda não se sabe como vai ser feito, né? O parágrafo único desse 16H é que fala que um ato do ministro da Justiça vai disciplinar como que faz isso, para quem que encaminha, quem que é a autoridade competente, etc, etc. Agora, acho que a principal preocupação que a gente tem é essa: qual que é o escopo reunido aqui? Como você colocou, são todos os crimes ou são apenas alguns crimes, né? Que seria uma leitura mais razoável, né? É excelente. E eu tinha visto, né? Não, nem vou afirmar com certeza, mas eu tenho 99% de certeza que a Polícia Federal vai se tornar o órgão central que o decreto fala para unificar e distribuir esses dados para as autoridades. E ele já tem feito um trabalho bem forte com essa frente, então não me surpreenderia. Mas saindo um pouco desse dever de law enforcement, vamos falar um pouquinho sobre publicidade. Porque entra um ponto que você comentou mais cedo, né, no primeiro episódio. O artigo 16L presume responsabilidade para conteúdo ilícito em anúncios e impulsionamentos pagos, independente de notificação. Isso não quebra toda a lógica que o Marco Civil construiu? E digo mais, qual que é o incentivo para as grandes empresas oferecerem anúncio pago se eles não têm que verificar a legalidade de cada anúncio pago, porque eles vão ser responsabilizados de forma objetiva, não é nem subjetiva?
A sua pergunta é ótima porque acho que esse artigo evidencia um pouco aquela ideia de que tudo que está online tem que ser controlado sob pena de responsabilidade, né? Mais ou menos esse é o mantra aqui desses artigos. Aqui a ideia passa um pouco pelo cenário de que a lógica que foi aplicada é mais ou menos assim. Você ganha dinheiro diretamente com isso, então você acaba sendo responsabilizado pela ilegalidade desse anúncio. E a gente sabe que em várias redes sociais tem de fato anúncios fraudulentos com bastante frequência, lojas que não existem, que vendem e não entregam, né? Tem golpes famosíssimos, né? O pessoal identifica online golpe até, por exemplo, com lanchonete, que tem sempre uma lanchonete específica nesses golpes que fica a 1,6 km de você, não importa em qual lugar do Brasil você esteja, e 1,6 km fica óbvio que é algum script externo, que é exatamente one mile, né? Uma milha, e aí é para você pedir o que quer que seja, e obviamente nunca vai ser entregue, pagamento só via Pix, porque aí dificulta a devolução, aquela coisa toda. E aí uma discussão que aparece é essa: poxa, a plataforma deveria ser responsabilizada, ela permitiu a veiculação disso. E aí você entra naquele mesmo cenário, né? Antigamente o classificado não era responsabilizado, né? Para quem lembra o que é classificado, aliás, deixa eu falar aqui direto para o público mais novo, né? Classificado, glossário de termos, né? Classificado era aqueles anúncios que saíam no jornal para dizer: venda um carro, tal quilometragem, tal modelo, tal marca, tratar com fulano, né? Era uma época um pouquinho mais antiga, né? Mas enfim, não era aquele anúncio mais direto. Mas brincadeira à parte, a ideia aqui foi dizer o seguinte: você faz parte da cadeia, você recebe o dinheiro por esse anúncio, você obviamente deveria ter fiscalizado, ou simplesmente você não quer fiscalizar, tudo bem, mas o risco é seu. A lógica é muito de uma alocação de responsabilidade diretamente objetiva aqui. E para alguns isso vai fazer sentido, para outros não, mas o que eu acho curioso é que quem redigiu isso, e mesmo quem propõe isso, né, não faz muita ideia da realidade concreta da publicidade digital, da mídia programática, por exemplo, né, que eu sei, inclusive, que é um dos seus objetos aí de estudo, de tanto carinho aí de carreira, né, que é justamente essa ideia. Poxa, eu tenho sistemas automatizados que vão mostrar o melhor anúncio, né, para quem teria mais interesse nele naquele momento, mediante todo um sistema complexo, automático aí de leilão e tudo mais. E, de fato, aparece ali o criativo final, né, a publicidade propriamente dita, como a gente chama, e que vai ter ali algum tipo de elemento de algoritmo, de recomendação e tal. E aqui o legislador, aqui no caso o decreto, né, do executivo, falou: não quero nem saber, a responsabilidade é objetiva, como eles mesmos estão dizendo aqui, e o que é curioso, né, é que o artigo ele bate e depois ele assopra, né? Porque ele fala: presume-se a responsabilidade quando o conteúdo for veiculado em anúncios, etc, etc. Mas aí está dito: os provedores de aplicações ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. Então você ainda teria uma saída, só que, né, fica um pouco incerto o que seria essa atuação diligente, o que seria esse tempo razoável. Então é bom de ver isso, porque quem argumentaria: não, o provedor tem responsabilidade objetiva automática. Não. O próprio decreto puxou essa possibilidade. Mas ele criou uma coisa que aí eu vou falar o juridiquês e vou traduzir, né, apesar do nosso público ser sempre preponderantemente jurídico. Aqui, se você poderia falar: então não é responsabilidade objetiva. Tá bom, então eles criaram o que aqui? Uma responsabilidade civil com culpa presumida, né? Porque o que está dito aqui? Presume-se a responsabilidade, mas ela pode ser mitigada. Responsabilidade objetiva também pode ser mitigada, que é diferente, né? Se tem nexo de causalidade, em quais elementos estão reunidos, que mais estaria presente no contexto da responsabilidade civil, etc, etc. Nexo teria que ter sempre, mas enfim. Tudo isso para dizer o quê? O fato de eles terem criado uma seção inteira no decreto separada que chama dos anúncios, dos impulsionamentos pagos e da publicidade enganosa, abusiva ou fraudulenta, criou de fato uma separação interessante em termos de responsabilidade para dizer o seguinte: se antes as plataformas podiam dizer o seguinte: tudo é conteúdo de terceiro, incluindo a publicidade, agora eles não estão mais tratando dessa forma. Eles até dizem: a publicidade é um conteúdo de terceiro. Claro que o anúncio de uma marca de bebida, de qualquer coisa que seja, né, de um produto, etc., não é, obviamente, uma publicidade da própria plataforma. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o que está dito aqui? Isso tem um regime separado do conteúdo criado pelo usuário.
Primeiro porque você ganha com isso, você tem isso, etc, etc. Então acho que o que é interessante, né, é que existe inclusive uma obrigação adicional que foi colocada aqui, que é sem prejuízo de todos os deveres que o artigo inteiro, 16A, 16M fala, está falando que deve ser indisponibilizado conteúdo gerado por terceiros que constitua publicidade enganosa, abusiva ou fraudulenta. Então, eles foram além para dizer o seguinte, não é só a publicidade num contexto específico que poderia trazer algum problema. Se houver uma notificação para dizer você tem aqui divulgando uma publicidade entendida dessa forma, você também teria esse dever de remoção, independentemente da ilegalidade ou da ilicitude, né? Claro que você poderia dizer, poxa, mas a publicidade enganosa, abusiva, fraudulenta seria ilícita também, etc, etc. Mas eu estou querendo separar no seguinte sentido. Uma coisa é publicar um anúncio de um estabelecimento que não existe. Outra coisa é dizer, as condições de compra não estavam claras, então essa responsabilidade é enganosa por omissão. É mais subjetivo ainda, mas no fim acabaram colocando tudo no mesmo capítulo. Né? E pelo artigo 16N, o decreto fala que conteúdo não identificado como publicidade vira publicidade enganosa automaticamente. Aí eu leio isso e acho que estão legalizando o hashtag publi do Conar, então agora finalmente virou lei. E eu fico pensando, e assim, aqui eu nem sou contra, acho um pouco agressivo, mas nem sou tão contra, mas você, pra quem não sabe também, como conselheiro do Conar, deve ver muito desses casos que não estava identificado com publicidade. O que você acha que vai passar a acontecer agora? Porque muitas vezes foge do controle da própria marca quando um influenciador faz um stories que não identifica. E aí eu fico pensando na delicadeza de um stories de 24 horas. E aí como uma plataforma vai conseguir pegar isso para remover a tempo, sendo que só dura 24 horas? Tem várias camadas na sua pergunta, então eu vou destrinchar para o nosso público aqui, inclusive, né? Primeiro, para quem nunca ouviu falar do CONAR, o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É o órgão que não tem nada a ver com o judiciário, né? É autorregulação nesse sentido, que avalia aí o contexto da legalidade da publicidade brasileira nesse aspecto de ver se as normas do próprio CONAR estão sendo cumpridas. Então o CONAR tem vários detalhes, tem um código específico, o CEBAP, né, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que traz ali como a publicidade deve ser apresentada, o que funciona, o que não funciona, o que pode ser entendido como abusivo, como não ético, etc, etc. E é um órgão que funciona muito bem, é um exemplo de sistema de autorregulação que assim é reconhecido pelo mercado todo como algo muito, muito eficaz, muito eficiente. E nesse contexto, de fato, como você colocou, uma das coisas que mais aparece é a discussão sobre a não identificação publicitária, a falta de identificação publicitária. E aqui a gente tem que lembrar que os publicitários que fazem parte do CONAR, não é só advogado, né, que tem lá, eles sempre alertam, gente, também vamos tomar cuidado para não eliminar a nuance. Vamos lembrar que as pessoas são inteligentes, né? Tanto que o CEBAP ele fala que a publicidade ela pode ser um conteúdo, ele pode ser entendido como publicitário do contexto, etc, etc. Então, em algumas situações você vai ter cenários em que mesmo que não fique lá claramente dizendo isto é publicidade, hashtag publi, o que quer que seja, às vezes o próprio teor da comunicação deixa mais do que evidente que aquilo é uma peça publicitária, etc, etc. Os casos limítrofes são aqueles, por exemplo, eu já vi várias situações em, por exemplo, de vídeos que o vídeo inteiro é, por exemplo, de comédia e aí no meio do vídeo tem menção a uma marca, porque inclusive faz parte da comédia, mas era contratado como um anúncio. E aí fala, poxa, tem que ter identificação publicitária ou não? E aí o CONAR entra nesses debates, se você não vai eliminar a criatividade, se não era óbvio, etc, etc. Da maneira como o decreto colocou, está dito, o conteúdo que não for claramente identificável pelo usuário como publicidade será considerado publicidade enganosa. E aí que você entra no problema, o clássico problema do direito, que é como a pessoa média vai lidar com aquela situação. E como a gente sabe, né, a pessoa média ela varia demais em termos de percepção, formação, né, sagacidade, inteligência, etc, etc. Então é óbvio que aqui
acho que usando o termo que você brincou, né, vai tornar, virou lei a hashtag público, coisa desse tipo, a tendência natural é que você precise mesmo de identificação para todo tipo de coisa. E aí, puxando esse gancho, não é à toa que o Conar, inclusive recentemente, para quem não viu ainda, vale a pena dar uma olhada nisso no site do Conar, o Conar recentemente atualizou o guia de publicidade por influenciadores, justamente para traçar alguns parâmetros tanto para as empresas que contratam os influenciadores, mas principalmente para os próprios influenciadores, de como eles devem etiquetar, né, divulgar esse material que é publicitário. Acho que um dilema que vai continuar acontecendo, e a gente bem sabe, é situações em que todo mundo quer que o influenciador fale de algo parecendo que é orgânico, parecendo que é autêntico, e todo mundo sabe que aquela pessoa, às vezes, não fala nem bom dia se não tiver um contrato de publicidade atrelado. Então, esses cenários, esses vão trazer maiores desafios. Agora, ser interpretada como publicidade enganosa, que talvez seja o gancho aqui mais forte. Por quê? Uma coisa é você dizer, faltou o dever de identificação publicitária, então você precisa identificar, senão a campanha vai ser suspensa, você vai tomar uma advertência, etc, etc. O que não está dito aqui, que às vezes não fica claro para todo mundo, é o seguinte: a publicidade ser interpretada como enganosa traz diversas consequências jurídicas, inclusive de aplicação do que está ali no Código de Defesa do Consumidor, das consequências potenciais. Aí nós estamos falando de ação civil pública, elevadas multas, várias implicações em termos de cessação de campanha, margem para um concorrente desestabilizar a sua campanha porque ela foi entendida como enganosa por falta de identificação. Então, assim, eu consigo, de novo, entender a lógica de dizer isso vai ser feito dessa forma. Mas, de novo, aqui eu acho que os próprios precedentes do Conar vão ser muito valiosos para a NPD ou para quem vier a interpretar isso de uma perspectiva mais robusta, porque tem toda uma jurisprudência de décadas aqui dizendo o que é o conteúdo identificado como publicidade, quais seriam as nuances, etc, etc. Vamos ver. Não, excelente. E, bem, como você já comentou aqui, o artigo 19A colocou a nossa agência, a NPD, como a reguladora central disso tudo. Então, vamos lembrar, a NPD regulamenta hoje proteção de dados, ECA digital e agora a responsabilização das plataformas no ambiente online. São 3 temas que muitos acham que se confundem e eles são completamente apartados. Pode ter uma intersecção ou outra. ECA digital... Eu lembro que quando saiu o decreto, tava todo mundo, não, implicações com o LGPD. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. O ECA Digital tá focando em crianças e menores no ambiente online. Aí vem a responsabilização das plataformas agora, que, mas os dados vou passar não tem a ver com o LGPD? Não, porque para investigação a LGPD não se aplica. Então, acabamos aqui, ó, the end. Qual a sua opinião da NPD tá puxando tudo isso? Eu te digo a minha. Eu gosto muito da forma que a NPD, a filosofia da NPD, né? Das 1000 conversas que a gente já teve com eles, a gente escutou os próprios diretores falando o que eles querem para a NPD e até as dificuldades que eles têm. Só que a NPD já existe há um tempo, não vamos ser naíves e dizer que é recente, que não é. Já tivemos diretores que saíram de mandatos, então assim, já se passou um tempo. E até hoje me falta regulamentações específicas da própria LGPD. Lembro que eu fiz um treinamento esses dias para um cliente que perguntou, Fernanda, o que é esse direito da portabilidade? Como funciona? Eu falei, eu também não sei. Então, assim, a gente está no aguardo de muitas questões. E aí veio o ECA Digital, que trouxe 1 milhão de urgências, eu diria, na frente da LGPD, que precisam de regulamentações. Porque ainda existe o elefante na sala sobre age verification, né? Vamos falar de age estimation, enfim. Isso é um tema de outro episódio para o podcast. E aí agora a gente tá falando de responsabilização das plataformas. Só nesses 2 episódios você já trouxe várias coisas que você lê e fala, não sei, depender do regulador. E a gente tem visto uma rotatividade na NPD grande, a gente tem visto também, né, alguns gargalos que eles ainda não têm. E aí agora chegou outra legislação. E todo mundo no mercado sabe que eles estão querendo puxar IA. O que você tá achando de tudo isso? Aqui talvez exista aquele problema de achar que porque temas são próximos, eles necessariamente poderiam estar debaixo das mesmas asas sempre, né?
É a mesma coisa que achar que o médico, só porque se formou em medicina, é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não é à toa que tem as especialidades, as divisões, ainda que tudo esteja dentro da medicina, assim como é no direito, na engenharia e em várias outras profissões. A grande preocupação não é tanto tudo ficar debaixo da NPD se forem criadas, por exemplo, divisões específicas, né? Então tem a divisão sobre conteúdos digitais, tem a divisão sobre ECA, tem a divisão sobre aquilo. Se você tiver grandes equipes formadas, preparadas, estruturadas, não é a junção numa única agência que é tanto o problema, eu diria. É mais a lógica do tipo, mas vai ter braço para tudo isso? Então acho que o problema é muito mais de a NPD conseguir como agência se estruturar com gente que conheça desses temas ou que esteja disposta, que acho que esse é um insight muito importante, a ir tendo esses diálogos e ir aprendendo. Então acho que uma coisa que a NPD surpreendeu positivamente muita gente desde a criação era essa abertura para conversas, para diálogo, sempre de uma maneira respeitosa, querendo entender, mas também sempre colocando aquele distanciamento necessário. Olha, eu sou regulador, me explica melhor, eu quero entender, a postura é essa e assim vai. Como pelo menos nossa experiência profissional aqui sempre foi muito positiva em termos de entender, ouvir, ter essas conversas, ter essa proximidade no sentido de conseguir colocar as ideias, as preocupações e tudo, eu vejo com bons olhos, mas condicionado a essa estrutura enorme existir. Agora, se você me disser, não, a NPD vai ficar congelada como está. Felizmente eu sei que não é, eles inclusive anunciaram aí que já pediram autorização para abrir novos concursos e contratar mais gente e tudo mais. Mas quando você para pensar, a infraestrutura muito pequena acaba fazendo com que fique impossível dar conta de um mandato tão complexo. E volto a insistir, né? Aqui você lidar com o que está online ou não, o que vai ser removido ou não, traz alguns aspectos muito mais complexos, inclusive em termos de políticas públicas, do que só sobre o tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados pessoais são temas que no final do dia você pode dizer, não, tal empresa não pode fazer tal coisa com os dados, mas você, fora de circunstâncias extremamente absurdas, que a LGPD até prevê, mas nunca aconteceu, ela continua operando, ela continua executando os serviços, etc, etc. A remoção de conteúdo, ela é uma coisa que passa pelo direito não só de você falar, mas de você encontrar a informação, né? O famoso artigo 19, não do Marco Civil, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala claramente no quê? Que o direito da liberdade de informação, da liberdade de expressão, fala não só de você poder falar, mas de você buscar e ter acesso a essas informações. E aí quando você fala, puxa, então tem uma agência do governo que decide o que fica, o que não fica, né? Sem um crivo necessariamente judicial, então é isso que eu quero entender melhor, como que isso vai acontecer na prática. Então a NPD vai ditar essas regras de remoção e ela vai ter o poder de mandar recolocar ou não? São guidelines de como as empresas devem agir, mas a discussão acaba ficando no judiciário nos casos limítrofes, que é o que se espera. Aí eu fico mais tranquilo. E acho que o que mais me preocupa é isso, né? Um contexto em que a gente tem essa super agência com pessoas sérias, dedicadas, mas que acaba não conseguindo honrar esse mandato. E a gente sabe o que isso significa na prática. Você acaba tendo um enforcement seletivo de pegar só, vamos dizer assim, as plataformas mais famosas ou os casos mais, vamos dizer assim, midiáticos, vamos dizer assim, que é o que demonstra para a população e para os governantes, não, olha que nós estamos fazendo muita coisa importante. E às vezes a coisa importante não está nisso, né? Se você vê alguns casos, e a gente conhece isso, todo mundo que é da área conhece isso, sabe disso, né? Os casos mais difíceis, às vezes, em proteção de dados, em remoção de conteúdo, às vezes não estão discutidos nessas grandes plataformas. São as coisas mais periféricas. É a empresa que tem práticas assim questionáveis que às vezes não vêm à tona. São coisas desse tipo. Então isso acho que é super importante a gente ter em mente, porque esse mandato conjunto da NPD depende demais ela ter essa estrutura e de, ainda que tenha uma interpretação conjunta, holística, entender que são consequências muito diferentes, ECA digital, proteção de dados e regulação das plataformas nessa parte de conteúdo. Chegamos aqui na reta final. E, Marcel, agora é um desafio para você, hein? Você precisa ser objetivo nas respostas, tá? Exatamente. Então, vamos lá. Mandei e você respondeu. O decreto entra em vigor
em 60 dias da data que saiu. Então, desde o dia 20 de maio, 60 dias. O que as plataformas precisam fazer até lá? Tipo, basicamente, o que o mercado jurídico deveria estar olhando agora? Prioridades. Prioridade seria basicamente olhar para tudo que o decreto exige, já que não tem, obviamente, discussão de como vai ser, como não vai ser, e já tentar construir quais seriam as interpretações razoáveis, seja com base no que a empresa já faz para dizer o que a gente faz aqui atende a esse ponto do decreto, então a gente vai defender isso. E no que não defendeu, não for possível, começar a construir algum tipo de coalizão, algum tipo de entendimento conjunto para as plataformas meio que defenderem os mesmos tipos de postura, de conduta, de alteração de produto. Qual é o pior cenário possível? Várias plataformas parecidas ou com serviços similares, com interpretações radicalmente diferentes do que o decreto exige, cada uma fazendo do seu jeito. Aí ninguém vai estar certo. Perfeito. Olhando para frente. Bem, independente de ter sido pela via certa, incorreta, constitucional, inconstitucional, o decreto está aí. Uhum. É um avanço, um retrocesso, ou você vai dar uma resposta de advogado que depende muito? Não, eu vou falar diretamente, é um retrocesso, sim. É um retrocesso porque ele recoloca aqui a insegurança jurídica sobre essa questão da remoção de conteúdo, sobre quando que devo ou não devo fazer, quando eu sou ou não sou responsável. Ele traz cenários de difícil concretude no sentido de como isso vai ser feito. Até a NPD regular, até a gente ter certeza, vai levar aí meses ou anos e o tempo não para. E acho que o pior cenário de todos é justamente essa margem de, em nome da celeridade, de atender as vítimas, etc, etc, a gente eventualmente esquecer de garantias constitucionais básicas, principalmente essa questão do devido processo legal. Então eu vejo preponderantemente como retrocesso. Excelente, então eu vou pegar um gancho final aqui, hein? Última resposta para hoje, pra gente encerrar aqui, o que foi uma aula longuíssima e de graça, hein? Geralmente o Marcel cobra por essas. Se você pudesse mudar uma única coisa no texto, só uma, hein? Qual seria? Isso é fácil de responder. Isso a gente chega aqui no último artigo, né? Artigo 2º do decreto, né? Porque todos os outros artigos têm essa numeração porque eles são agregados ao 8771 de 2016, né? Então é a última frase que fala: este decreto entra em vigor 60 dias após a data da sua publicação. Eu trocaria a palavra dias por anos. A gente tem tempo de ver como a gente resolve tudo isso. É isso. É muito lobista, né? Bem, obrigada. Pessoal, é isso. Então ficamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.